Maia olhou o relógio pela terceira vez em poucos minutos. A entrevista era cedo demais para qualquer imprevisto. Tudo planejado, tudo ensaiado. Essa vaga administrativa na empresa de consultoria poderia ser a virada que tanto esperava. Enquanto caminhava pela estação movimentada, ajustando a pasta com os documentos, algo a fez parar. No meio da multidão que corria para pegar os trens, uma menininha estava parada, chorando. A criança não devia ter mais que 6 anos. Cabelos castanhos soltos, roupinha de escola amarrotada, lágrimas escorrendo pelo rostinho assustado. Em volta dela, dezenas de pessoas passavam apressadas, como se ela fosse invisível. Maia hesitou. Olhou o relógio novamente. Se perdesse esse trem, chegaria atrasada. Se chegasse atrasada, perderia a entrevista. Se perdesse a entrevista, tudo voltaria à estaca zero. Mas aquela criança estava sozinha, perdida, com medo. A decisão durou 3 segundos. "Oi, pequena", disse Maia, agachando-se na altura da menina. "O que aconteceu? Cadê a sua mamãe?" A criança levantou os olhinhos vermelhos. Eu não sei onde ela está. Papai disse para esperar aqui, mas tem muita gente e eu fiquei com medo e... Está tudo bem", disse Maia com voz suave. "Qual é o seu nome?" "Nina." "Eu sou Maia." "Vamos encontrar seu papai, tá? E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias onde pequenas escolhas transformam vidas inteiras, onde o cuidado verdadeiro sempre encontra seu caminho de volta. E onde descobrimos que o amor nasce nos gestos mais simples. Maia sentou-se no chão frio da estação, ao lado de Nina. Ao redor delas, a vida continuava em ritmo acelerado, mas ali, naquele pequeno círculo, o tempo parecia ter desacelerado. A menina gradualmente parou de chorar, reconfortada pela presença calorosa daquela estranha gentil. "Você lembra onde estava com seu papai?" perguntou Maia suavemente. "A gente estava comprando café", Nina fungou. "Ele falou que ia no banheiro e mandou eu ficar aqui. Mas daí veio muita gente, e eu me escondi atrás daquela coluna. E quando saí, não vi mais ele." Maia olhou ao redor. A estação era enorme, com várias entradas, dezenas de lojas e 2 andares. Uma criança de 6 anos poderia facilmente se perder ali. "Tudo bem, Nina. Seu papai com certeza está te procurando. Vamos ficar bem aqui onde ele disse para você esperar, ok? Assim ele vai encontrar a gente." Maia tirou o celular e viu uma mensagem da empresa confirmando o horário da entrevista. 8h20. Ela já havia perdido 2 trens. Mesmo pegando o próximo, chegaria atrasada. Mas olhou para Nina, que agora segurava sua mão com força, e soube que não conseguiria ir embora. "Nina, seu papai tem celular? Você sabe o número dele?" A menina balançou a cabeça. "Eu sei que é Daniel, e que ele trabalha num prédio bem alto." Maia sorriu. Não era muito, mas era alguma coisa. "Que tal a gente procurar um policial? Eles podem ajudar a encontrar seu papai." Enquanto caminhavam pela estação, Maia ligou para a empresa. Com o coração apertado, explicou que tinha tido uma emergência familiar e perguntou se poderia remarcar a entrevista. A resposta foi educada, mas clara. Não seria possível. A vaga seria preenchida hoje. Maia desligou e sentiu um nó na garganta. Não era a primeira tentativa frustrada, mas doeu como se fosse a mais importante. Aquela era a melhor oportunidade que havia aparecido, e ela tinha acabado de perdê-la por causa de uma criança que nem conhecia. Mas quando olhou para Nina, que caminhava ao seu lado confiante, soube que havia feito a única escolha possível. O policial da estação foi gentil e eficiente. Anunciou pelo alto-falante que Nina estava na segurança, esperando pelos pais. Em 15 minutos, um homem apareceu correndo, o rosto tomado pelo pânico. "Nina! Nina!" ele gritou, agachando-se para abraçar a filha. "Meu Deus, eu estava desesperado! Papai!" Nina se jogou nos braços dele. "A Maia ficou comigo. Ela me ajudou."
O homem olhou para Maia pela primeira vez. Alto, cabelos escuros, olhos castanhos marcados pela preocupação que só então começava a se desfazer. Vestia um terno elegante, mas estava desalinhado, como alguém que havia corrido por toda a estação. Obrigado, disse ele, a voz embargada. Muito obrigado. Eu não sei como agradecer. Quando percebi que ela não estava onde eu tinha deixado, eu... Não precisa agradecer, Maia disse com sinceridade. Nina é uma menina muito corajosa. Ela só estava com medo. Papai, a Maia perdeu uma coisa importante por minha causa, Nina disse, olhando para Maia com olhos preocupados. Ela estava falando no telefone sobre um trabalho. Daniel encarou Maia. É verdade? Maia hesitou. Era uma entrevista de emprego, mas não tem problema. Aparecerão outras oportunidades. A resposta a surpreendeu pela própria naturalidade. Ela realmente não estava arrependida. Incomodada com a situação financeira, sim. Preocupada com o futuro, claro. Mas arrependida de ter ajudado Nina? Jamais. Daniel tirou um cartão do bolso interno do paletó. Por favor, aceite isso. Eu gostaria muito de ligar para você, para agradecer como deve ser. E se houver qualquer coisa que eu possa fazer... Não precisa mesmo. Precisa sim, ele insistiu, colocando o cartão na mão dela com cuidado. Você ficou com minha filha quando ela precisava. Isso não tem preço. Maia olhou o cartão. Daniel Carvalho, diretor executivo, Carvalho em Associados. O endereço era em um dos bairros mais nobres da cidade. Cuide-se, Nina, disse Maia, agachando-se para se despedir da menina. E lembra, sempre fique onde seu papai mandar, ok? Maia, você vai embora? Vou, querida, mas foi muito bom te conhecer. Eu posso te ver de novo? Maia olhou para Daniel, que assentiu. Se seu papai deixar, quem sabe um dia. 3 dias depois, Maia estava arrumando o pequeno apartamento que dividia com a mãe quando o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Maia? Aqui é Daniel. Daniel Carvalho. A gente se conheceu na estação? Você ajudou a Nina? Claro. Como vocês estão? Estamos bem. Nina pergunta por você todo dia. Ele deu uma risada baixa. Na verdade, é por isso que estou ligando. Eu tenho uma proposta para você. Posso explicar melhor pessoalmente? Maia hesitou. Não estava esperando esse telefonema. Que tipo de proposta? Trabalho. Temporário, mas bem remunerado. Você poderia vir aqui em casa amanhã para conhecer melhor nossa rotina? Maia sentou-se na cama. Havia algo na voz de Daniel que transmitia seriedade, respeito. Que tipo de trabalho? Cuidar da Nina. Temporariamente. Minha babá atual vai se mudar. E eu preciso de alguém em quem possa confiar de verdade. Alguém como você. Maia fechou os olhos. Cuidar de crianças nunca havia sido seu plano de carreira. Ela queria trabalhar em escritório, crescer profissionalmente, construir algo sólido. Mas a realidade era que ainda não havia conseguido nada e as contas não paravam de chegar. Posso saber quanto você oferece? O valor que Daniel mencionou fez Maia segurar a respiração. Era quase 3 vezes o que ela ganharia na vaga administrativa que havia perdido. É sério isso? Completamente. Nina gostou muito de você, Maia. E eu confio no instinto da minha filha. Que tal você vir aqui amanhã à tarde? Se não se sentir confortável, não tem problema nenhum. Maia aceitou o endereço e desligou confusa. 3 dias atrás, ela havia perdido uma entrevista por ajudar uma criança desconhecida. Agora, essa mesma criança poderia estar oferecendo a ela algo melhor do que qualquer coisa que havia tentado conseguir. No dia seguinte, Maia pegou 2 ônibus para chegar ao bairro de Daniel. As ruas eram largas, arborizadas, com casas enormes escondidas atrás de muros altos. Quando finalmente chegou ao endereço correto, ficou impressionada. A casa era grande, moderna, com um jardim bem cuidado e uma garagem onde podiam ser vistos 2 carros caros. Maia se sentiu pequena caminhando pelo portão eletrônico. Daniel a recebeu na porta, mais casual do que na estação.
jeans e camisa social, sem gravata. Sorriu quando a viu. Maia, que bom que você veio. Entre, por favor. A casa por dentro era ainda mais impressionante. A casa era grande, elegante e silenciosa demais. Havia conforto por todos os lados, mas pouca sensação de lar. Não vazio de coisas, mas vazio de vida. Nina, Daniel chamou. Olha quem veio nos visitar. A menina apareceu correndo da cozinha, o rosto iluminando quando viu Maia. Maia, papai disse que você ia vir. Você quer ver meu quarto? Claro, querida. Maia foi conduzida pela casa sob a animação de Nina. O quarto da menina era lindo, cheio de brinquedos e livros, mas notavelmente arrumado demais para uma criança de 6 anos. Nina mostrava tudo com orgulho, mas falava baixo, como se tivesse medo de fazer barulho. Nossa, Nina, você tem tantos livros. Qual é o seu favorito? Eu gosto de todos. Papai compra sempre, mas... Ela hesitou. Às vezes eu gostaria que alguém lesse comigo, sabe? A Sônia, a moça que cuida de mim, ela é legal, mas está sempre ocupada limpando. O coração de Maia se apertou. Aquela menina tinha tudo que dinheiro poderia comprar, mas estava carente da coisa mais simples: atenção. Quando voltaram para a sala, Daniel serviu café e eles conversaram sobre a rotina. Nina acordava cedo, tomava café, ia para a escola. Voltava às 3 da tarde e ficava em casa até Daniel chegar, por volta das 8 da noite. A Sônia é ótima, explicou Daniel, mas ela está se casando e vai morar em outra cidade. Preciso de alguém que possa buscar Nina na escola, ajudar com as tarefas, ficar com ela até eu voltar do trabalho. E nos fins de semana? Nos fins de semana, eu fico com ela. Ou tento ficar. Ele corrigiu, com um sorriso que não chegava aos olhos. Maia observou a dinâmica entre pai e filha. Daniel claramente amava Nina, mas havia uma distância ali. Ele falava com ela com carinho, mas de forma um pouco formal, como se não soubesse bem como se conectar. Posso perguntar sobre a mãe da Nina? O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela morreu quando Nina ainda era muito pequena, Daniel disse com cuidado. Desde então somos só nós dois. Sinto muito. Eu sei que trabalho demais. Sei que Nina precisa de mais atenção. Mas eu preciso manter tudo funcionando, sabe? A empresa, a casa, o futuro dela. Maia olhou para Nina, que brincava quieta com uma boneca no tapete da sala. Ela é uma menina muito especial. É. E merece alguém que se importe de verdade. Por isso pensei em você. Vi como você foi com ela na estação. Nina também falou que você ficou com ela até ter certeza de que estava segura. Isso significa muito para mim. Maia ficou em silêncio, processando tudo. Não era o trabalho que havia planejado, mas talvez fosse exatamente o que precisava no momento. Posso dormir sobre isso e te dar uma resposta amanhã? Claro, mas Maia... Daniel hesitou. Se você aceitar, não é apenas um trabalho de babá. Eu quero alguém que se importe com Nina de verdade. Alguém que faça ela se sentir em casa. Quando Maia se despediu, Nina a abraçou apertado. Você vai voltar, né, Maia? Vou pensar no que seu papai me falou e te dou uma resposta amanhã, ok? Está bem, mas eu espero que seja assim. Maia aceitou o trabalho. Não foi uma decisão fácil, mas quando viu Nina novamente, soube que seria impossível dizer não. Nas primeiras semanas, ela se concentrou em conhecer a rotina da menina. Buscava-a na escola, ajudava com as tarefas, preparava lanches saudáveis. Mas, gradualmente, Maia começou a perceber pequenos sinais de que Nina estava carente de mais do que cuidados básicos. Maia decidiu mudar isso devagar. Nina, que tal lermos este livro juntas? Sugeriu numa tarde chuvosa. Você tem certeza? Não está muito ocupada? Querida, cuidar de você é meu trabalho. E isso inclui ler histórias, brincar, conversar. Você não está incomodando. Aos poucos, Nina começou a se abrir. Fazia mais perguntas, ria mais alto, pedia para Maia repetir histórias. Começou a contar sobre os amigos da escola,
sobre os desenhos que gostava de assistir, sobre os sonhos que tinha. Maia, você já quis ser princesa quando era pequena? Perguntou numa tarde, enquanto desenhavam juntas. Já sim. E você quer ser princesa? Eu quero ser igual a você. Como assim, querida? Você é gentil e cuida das pessoas e não vai embora quando eu preciso. Igual uma fada madrinha. Maia sentiu os olhos marejarem. Nina, você é muito especial. E eu adoro cuidar de você. Daniel começou a notar as mudanças em casa. Nina estava mais animada, mais falante. Quando ele chegava do trabalho, em vez de encontrar a filha assistindo TV sozinha, encontrava ela e Maia conversando na cozinha, ou montando quebra-cabeças, ou lendo juntas. Como foi a escola hoje? Ele perguntava, como sempre. Foi ótima. A professora disse que meu desenho estava lindo e eu brinquei com a Sofia no recreio e a Maia me ajudou a fazer um bolo de caneca quando cheguei em casa. Nina respondia animada, uma torrente de palavras que antes não existia. Daniel olhava para Maia impressionado. Em poucas semanas, ela havia trazido uma leveza para a casa que ele nem sabia que estava faltando. Obrigado, ele disse numa noite depois que Nina foi dormir. Não sei o que você fez, mas ela está diferente, mais feliz. Ela só precisava de alguém que tivesse tempo para ouvi-la. Nina é uma criança incrível. Ela é. Daniel sorriu. Você aceita uma taça de vinho para celebrar o primeiro mês? Maia hesitou. Eles estavam começando a conversar mais, além dos assuntos relacionados a Nina. Daniel havia se mostrado mais humano, menos formal. Ainda trabalhava muito, mas começara a chegar mais cedo em casa, a perguntar sobre o dia delas, a participar mais. Uma taça não faz mal. Eles se sentaram na sala, numa atmosfera mais relaxada do que Maia esperava. Posso perguntar uma coisa? Disse Daniel. Por que você aceitou esse trabalho? Quer dizer, você estava procurando algo na área administrativa? Maia pensou antes de responder. Sinceramente, eu precisava do dinheiro. Mas depois que conheci Nina, percebi que talvez tenha sido o destino. Eu gosto de cuidar das pessoas, sempre gostei. E Nina me faz sentir útil, importante. Você é importante. Para ela, você mudou tudo. Houve um silêncio confortável entre eles. E você? Maia perguntou. É difícil criar Nina sozinho. Daniel suspirou. Mais difícil do que imaginava. Quando Laura morreu, eu pensei que se conseguisse dar tudo material para Nina, seria suficiente. Casa boa, escola boa, roupas, brinquedos. Mas ela ficava triste e eu não sabia por quê. Até você chegar. Ela precisava de presença, de alguém que ficasse por perto sem pressa, sem outras preocupações na cabeça. Você tem irmãos? Filhos? Maia balançou a cabeça. Sou filha única. Minha mãe criou a gente sozinha também. Ela trabalhava muito, mas sempre encontrava tempo para conversar comigo, para estar presente. Acho que aprendi com ela. Daniel olhou para Maia com uma expressão diferente. Havia algo nos olhos dele que ela não conseguia decifrar. Nina tem muita sorte de ter você. Eu também tenho sorte de ter vocês, Maia respondeu, e foi sincera. Nas semanas seguintes, a dinâmica da casa continuou mudando. Daniel começou a chegar mais cedo do trabalho. Não todo dia, mas alguns dias na semana. Quando chegava, encontrava Maia e Nina na cozinha fazendo jantar juntas, ou na sala montando alguma brincadeira. Em vez de dispensar Maia imediatamente, ele começou a ficar um pouco mais, participando das conversas, aprendendo sobre o dia da filha. Maia notou que ele estava tentando se conectar mais com Nina, e isso a emocionou. Papai, a Maia disse que pode me ensinar a fazer biscoitos no sábado. Nina contou animada numa sexta à noite. Que legal, querida, mas Maia também precisa descansar nos fins de semana. Eu não me importo, disse Maia. Se você não se incomoda de ouvir no sábado... Claro que não, na verdade. Daniel hesitou. Que tal vocês ensinarem a fazer biscoitos para mim também? Eu nunca aprendi a cozinhar direito. Nina bateu palmas, animada. É sério, papai.
Você vai cozinhar com a gente? Vou tentar não queimar a cozinha. Ele riu, e Maia sentiu algo quente se espalhando no peito. O sábado de biscoitos foi um divisor de águas. Maia chegou de manhã e encontrou Daniel na cozinha, tentando descobrir onde ficavam as formas para assar. Nina estava animadíssima, dirigindo a Operação Biscoito, como uma chefe confeiteira de 6 anos. Maia, papai não consegue achar a farinha. Nina gritou quando a viu entrar. Oi, gente. Maia riu. Daniel, a farinha fica naquele armário ali em cima. Armário que eu nunca abri, ele admitiu meio envergonhado. Tudo bem, todo mundo tem que começar de algum lugar. Eles passaram a manhã toda na cozinha. Nina explicava cada passo com seriedade. Maia orientava a técnica e Daniel tentava não atrapalhar muito. Houve farinha no chão, açúcar na bancada e muita risada. Papai, você está fazendo bolinha errada. Nina ria. Tem que ser redonda. Difícil fazer redondo, Nina. Olha, essa parece um coração. Então vamos fazer todos em formato de coração. Nina bateu palmas. Maia olhou Daniel amassando a massa com as mãos grandes, tentando fazer um coração. Havia algo tocante na cena. Um homem rico, acostumado a resolver tudo com dinheiro, ali de avental, se esforçando para fazer biscoitos com a filha. Ficou lindo, ela disse, e ele olhou para ela com um sorriso sincero. Você está mentindo, mas obrigado. Quando os biscoitos saíram do forno, os 3 se sentaram à mesa da cozinha para experimentar. Nina estava radiante. Ficaram deliciosos. A gente fez juntos. Daniel pegou um biscoito e experimentou. Realmente ficaram bons. Bem melhor do que eu imaginava que seria capaz de fazer. Você se saiu muito bem, Maia disse. Nina tem um pai corajoso. Nina olhou entre os dois e sorriu. Maia, você pode vir todo sábado para cozinhar com a gente? Maia olhou para Daniel, que assentiu. Se seu pai não se importar, eu adoraria que você viesse. Naquela noite, depois que Nina foi dormir, Daniel e Maia ficaram conversando na sala. Havia se tornado um hábito confortável. Obrigado por hoje, ele disse. Foi diferente, bom diferente. Nina adorou ter você participando. Eu também adorei. Nunca pensei que seria tão simples, ficar em casa, fazer coisas normais. Eu sempre achei que tinha que sair, fazer programas elaborados, gastar dinheiro para ela se divertir. As melhores memórias de infância são simples. Minha mãe e eu fazíamos pipoca e assistíamos filme toda sexta à noite. Era nosso momento especial. Você tem uma mãe incrível. Tenho sim. Ela está ansiosa para te conhecer, aliás. Falo muito de vocês duas. Daniel sorriu. Ela fala muito de você também. Bastante. Diz que eu pareço mais feliz trabalhando aqui do que em qualquer outro lugar. E você está? Feliz, digo. Maia pensou na pergunta. Nas últimas semanas, ela havia acordado animada para trabalhar. Gostava de buscar Nina na escola e ouvir sobre o dia dela. Gostava de preparar lanches especiais e ver o sorriso da menina. Gostava das conversas com Daniel, da forma como ele havia se tornado mais presente, mais humano. Estou, ela respondeu. Bem mais do que esperava. Que bom. Porque a gente não quer que você vá embora. A forma como ele disse a gente fez o coração de Maia acelerar um pouco. Não pretendo ir a lugar nenhum. O outono chegou, e com ele, uma rotina que se sentia cada vez mais como família. Maia havia se tornado parte integral da vida deles. Conhecia todos os amigos de Nina. Sabia suas comidas favoritas, seus medos, seus sonhos. Conhecia também os hábitos de Daniel, suas preocupações com a empresa, sua dedicação silenciosa à filha. Daniel, por sua vez, havia começado a se abrir mais. Contava sobre os desafios do trabalho, sobre como ainda sentia falta da esposa, sobre como Maia havia trazido uma leveza para a casa que ele nem sabia que era possível. Às vezes eu me sinto culpado, ele confessou numa noite, por estar feliz. Laura sempre quis que eu fosse feliz, mas parece estranho seguir em frente. Não é seguir em frente,
Maia disse suavemente. É continuar vivendo. Ela certamente gostaria de ver você e Nina felizes. Você acha? Tenho certeza. Foi numa sexta-feira chuvosa que tudo mudou. Maia estava preparando o jantar quando Daniel chegou mais cedo do trabalho. Nina estava fazendo o dever de casa na mesa da cozinha. Que cheiro bom! Ele disse, entrando na cozinha. Lasanha de frango. Nina pediu especialmente. É a minha favorita! Nina gritou da mesa. Maia faz igualzinha à que você gosta, papai. Daniel parou atrás de Maia, que mexia o molho no fogão. Posso ajudar? Pode cortar o tomate para a salada. Eles cozinharam lado a lado, numa intimidade que havia se desenvolvido naturalmente ao longo dos meses. Daniel não era mais o homem formal e distante dos primeiros dias. Estava relaxado, participativo. Maia, ele disse cortando os tomates, posso perguntar uma coisa? Claro. Você já pensou em ter filhos? A pergunta a pegou desprevenida. Maia pausou o mexer do molho. Já. Por quê? Porque você é incrível com Nina. Ela te adora. E eu fico imaginando como seria ter você como parte da nossa família. De verdade. Maia se virou para encará-lo. Havia algo nos olhos de Daniel que ela não havia visto antes. Algo que ia muito além de agradecimento ou amizade. Maia, Nina disse olhando para os dois com cuidado. Eu gosto quando você está aqui. A casa fica melhor. Daniel respirou fundo antes de falar. Eu também gosto quando você está aqui. Muito mais do que planejei. Maia sentiu o coração acelerar. Não era um pedido formal, nem precisava ser. Ela sorriu. Então vamos continuar ficando. Maia olhou ao redor da cozinha. A lasanha no forno, Nina sorrindo expectante, Daniel segurando sua mão. Aquela cena simples, doméstica, era tudo o que ela sempre havia querido sem saber que queria. Quero, ela disse. Quero muito. Nina deu um grito de alegria e os abraçou apertado. Agora somos família de verdade. 6 meses depois, Maia estava na cozinha preparando o café da manhã, quando sentiu braços familiares a abraçarem por trás. Bom dia, amor, Daniel murmurou no ouvido dela. Bom dia. Nina já acordou? Ainda não. Temos alguns minutinhos só nossos. Maia se virou nos braços dele e o beijou suavemente. Ainda era surreal, às vezes, perceber como a vida havia mudado. Lembra quando você me deu aquele cartão na estação? Ela perguntou. Lembro. Por quê? Você disse que queria me agradecer como devia. Acho que ainda está devendo. Daniel riu. Deixa eu ver. Ele fingiu pensar. Que tal se eu te agradecesse todos os dias pelo resto da vida? Papai, Maia. Nina apareceu correndo na cozinha, ainda de pijama. Posso ajudar a fazer panquecas? Claro que pode, princesa, Maia disse, pegando a menina no colo. Maia, quando você vai se casar com papai? Nina perguntou com a naturalidade que só crianças possuem. Maia engasgou com o café. Nina, Daniel riu. O quê? Minha amiga Sofia disse que quando os adultos se amam muito e moram juntos, eles casam. E daí vocês podem me dar um irmãozinho. Maia e Daniel se entreolharam, rindo. Uma coisa de cada vez, querida, Maia disse. Primeiro as panquecas, depois a gente conversa sobre o resto. Mas, na verdade, Maia já havia pensado nisso. Em como seria oficializar aquela família que havia se formado de maneira tão inesperada. Em como uma decisão tomada numa estação movimentada havia mudado a vida de todos eles. Ela nunca havia conseguido aquela vaga administrativa. Nunca havia seguido o plano original. Em vez disso, havia encontrado algo muito melhor. Um lugar onde pertencia, pessoas que a amavam, uma vida que fazia sentido, um lugar onde era esperada, pessoas que precisavam dela, um lar construído no cuidado, na presença e nas pequenas escolhas feitas sem alarde. Às vezes, as melhores coisas da vida começam com um simples eu fico, e Maia ficou.